Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Fazendas Infinitas Live. Hoje, nosso episódio número 6. E eu trago um tema muito especial hoje, que é um dos carros-chefe aqui da Trato, eu vou falar sobre sucessão familiar. Não vai ser meio um modelo aula, em que eu vou dar pontos e tópicos para falar sobre todas as ideias do que é sucessão familiar, mas a ideia aqui hoje é contar história, tá? Então eu vou contar, primeiro, fazendo uma boa parte aqui, a minha história, que eu faço parte dessa história de sucessão familiar, de sucessão que não aconteceu no passado, aí na minha família de origem, na família da minha mãe e tal, e da história também mais recente, que foi na família da minha esposa, que também teve todos os acontecimentos, que é a razão pelo qual eu entrei no agro, Então eu vou contar essa história aqui, como que foi, como é que eu cheguei nisso daí, os problemas que aconteceram, as soluções, e tudo isso que me trouxe a esse trabalho aqui na Trato, Porque fiz amizade com o Daniel e as coisas se alinharam e é um assunto que eu percebi que era importante e acabou que vivemos falando sobre isso. Trabalhamos muito sobre isso. A Trato não é somente sobre sucessão familiar, mas esse é um ponto-chave e somos muito lembrados por isso. Mas esse não é o único tema da Trato. Mas envolve, é muito forte porque envolve que a maioria esmagadora das fazendas estão relacionadas com famílias, Grandes das empresas estão relacionadas com famílias e é um problema recorrente e faz parte dessa solução que a gente entrega, essa interação com as famílias, entender as famílias e participar ativamente desse resolução de conflitos, alinhamento, para que possa seguir, que a sua fazenda, o seu negócio agro possa seguir pelas próximas gerações e que sobreviva aos líderes, inclusive a você. Essa é a principal chamada do Fazendas Infinitas, é essa ideia. Então tem todo sentido que a gente fale sobre sucessão familiar. E dessa vez, contando um pouco mais de história, Então, vamos de fato à história que eu vou contar hoje. Eu vou começar aqui, antes de contar essa história que eu vou te contar hoje, com um pensamento que é a primeira vez que eu vi isso em algum lugar. Eu não sei quem foi que falou isso a primeira vez, não vou saber dizer quem é o autor desse pensamento, mas é muito antigo, que fala assim, que tempos difíceis criam homens fortes, que homens fortes criam tempos bons, que tempos bons criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Esse é um pensamento muito antigo, uma filosofia aí muito antiga, e muito real, muito verdadeira, e tem tudo a ver com esse assunto, que a gente sabe, que os homens fortes são moldados na dificuldade, que é a partir das dificuldades, dos desafios, que as pessoas se tornam fortes, que crescem, que se transformam e que viram realmente pessoas capazes, E só que essas pessoas que passam por essa dificuldade, tudo que elas querem é que os seus filhos não passem pela mesma dificuldade que ele passou. Então, se você provavelmente conhece uma história como essa, ou do seu pai, ou a sua, ou do seu avô, sempre tem a história de alguém que não tinha nada, que veio do nada, que trabalhou bastante, que se ferrou bastante, que o mundo foi injusto com ele, e que mesmo assim ele venceu as adversidades e proporcionou tempos bons para a sua família. Só que o problema é que essa próxima geração que vem desses tempos bons foi provido para ela tudo que há de bom e de melhor. Então vai para as melhores escolas, não tem que trabalhar tão cedo, coloca foco em estudar. Olha, meu filho, você não tem que se preocupar em trabalhar. Você tem que ir estudar, porque eu na sua idade não tive a oportunidade de estudar. Eu tive que trabalhar desde os 8 anos, então você vai estudar, porque você vai ser o melhor da sua área, você vai ter todo o direito e eu vou fazer de tudo por você para isso. E aí quando chega na faculdade, não vai de ônibus, vai de carro, porque eu vou te dar uma condição de você não perder esse tempo indo de ônibus, é perigoso, perde tempo,
né? Então vou te dar um carro para você ter todo o conforto do mundo, paga um apartamentozinho sozinho para você morar, para não ter que ficar dividindo quartinho com ninguém, para não passar sufoco. Você vai ter o melhor do melhor para ter, né, o melhor resultado na sua vida. E o que muitas vezes acaba acontecendo, óbvio que isso não é uma regra que serve para 100% das pessoas, mas acaba acontecendo que lá na frente você acaba tendo pessoas ali, né, uma molecada mole pra caramba, porque pegou tudo mastigado e dado de bandeja. E os pais fazem isso achando que é o melhor que estão fazendo pelos filhos, né? E só que isso não se reverte, né, em resultado lá na frente. Na verdade, você acaba criando um problema. Você acaba tendo aí, hoje a gente vê isso, mas isso se repete ao longo dos anos, ao longo da história, né? Então esse pensamento aí que eu falei dos tempos bons, dos tempos difíceis que criam homens fortes, esses homens fortes criam tempos bons, que vai criar homem fraco, que não passou por dificuldade, na primeira dificuldade já está chorando, pedindo arrego, o mundo é injusto, o mundo é cruel, né? Não dá, é impossível, é muito difícil, e não tem, né, a mesma capacidade, a mesma vontade de lutar pelas coisas, porque tudo foi dado, né? Tem até um tema que eu uso, que eu digo, um dia eu ainda vou fazer uma palestra, eu escrever um livro, falar assim, né, como motivar gente que está com a vida ganha. Porque é frequente a gente ver esse tipo de coisa. Pessoas que receberam tudo o que podia na vida, tudo lhes foi dado, toda a condição, e aí você chega ali, pessoas com 30, 40, 50 anos, que não tem rumo na vida, que não querem nada da vida, porque não sabem o que querem, não sabem o que gostam, não sabem que diferença faz no mundo, não tem uma razão pela qual lutar por nada, porque está tudo garantido. Então, se eu parar de trabalhar agora, ou se eu continuar trabalhando dá no mesmo, eu vou esquentar a cabeça para quê? E aí acaba criando minhoca na cabeça, né? Só que não se ocupa, que não tem ali uma razão, não tem um problema real para trabalhar, acaba criando, né, a cabeça vazia e só arrumando minhoca e problema na cabeça. E essas pessoas é que criam os tempos difíceis. Essas pessoas é que põem tudo a perder. Essas pessoas é que acabam usufruindo da pior maneira possível dos patrimônios. Quantas histórias você não conhece, assim como eu, de pessoas, de histórias de fazendas, de propriedades, de empresas que eram muito grandes, que tinham um excelente resultado, que eram muito prósperas e que quando passou para a geração de baixo, acabou com tudo. Despedaçaram, venderam, e se ainda vendesse, pegasse o dinheiro e fizesse alguma coisa produtiva, mas não, só torraram tudo. Sumiu tudo. A gente sabe o trabalho que dá para juntar, a gente sabe quantos anos leva para juntar aquilo dali, para formar aquilo, e sabe quanto tempo leva para acabar, né? É rapidinho. Em poucos anos, acaba tudo. Então, esse pensamento é o que permeia aqui o começo, né, essa ideia dessa história que eu vou contar hoje, e que, a princípio, é a minha história, tá? Então, vou contar aqui boas partes de coisas que é sobre mim, sobre a minha história. Então, falar sobre a história de outras pessoas, contar causos de outras pessoas, histórias que a gente ouviu falar, pode parecer até fácil, mas quando a gente fala da nossa história, muita gente não gosta de falar sobre a própria história, não gosta de contar, fica meio assim, né? Contar a vitória todo mundo conta, né? Agora a derrota é meio difícil. E assim, é a minha história. Então, se você acredita ou não, você pode discordar do que eu vou falar aqui, você só não pode dizer uma coisa, que isso é mentira, porque é a minha história, né? Então, que começa com o seguinte. Eu contei no primeiro episódio aqui, então se você não viu o nosso primeiro episódio, tem no Spotify disponível, tem no YouTube, Fazendo as Infinitas Live, episódio número 1. Eu contei a minha história, de onde eu comecei e como que eu cheguei até aqui. E hoje eu vou aprofundar um pouco essa história do começo da minha história, que é uma história de sucessão familiar que não aconteceu. Tá? É uma história em que a gente eu e a minha família, né, fomos herdeiros. A gente herdou uma propriedade rural e não houve sucessão, porque ali não houve continuidade do trabalho. Então, como que foi isso? O meu avô, seu Antônio de Miranda Cabral, era um cara que era o primo pobre
da minha avó, né? A minha avó e meu avô eram primos, o pessoal antigamente tinha essa coisa de casar com os primos, né? E a minha avó tinha na família, o pai dela ele era de um grupo, fundador de um grupo que foi de engenho de cana-de-açúcar, que depois se transformou em usinas. Então, vamos dizer assim que a minha avó tinha uma condição boa, né? E o meu avô era o sobrinho, filho do irmão, né, tal. Só que eles eram da parte pobre da família. Meu avô não tinha nada. E meu avô começou a namorar com a minha avó, e que inclusive eu fiquei sabendo depois dessa história de que era rolava meio uma zoeira lá da galera lá com a minha avó, porque ela casou com o pobre, né? Tinha essa história lá, fiquei sabendo recentemente dessa história. Enfim, só que o meu avô, ele não tinha nada, mas tinha muita vontade de ter, né? Tinha um cara que nunca mediu esforço para trabalhar. Então eu sei que ele começou trabalhando, dirigindo o caminhão, prestando serviço para o pai da minha avó. Então ele namorou, casou com a minha avó e tal, e começou a trabalhar ali, fazer as coisas dele em volta do que eram as coisas do sogro dele, né? Do pai da minha avó. E desse trabalho dele, que eram ali na região, era tudo fazenda de cana, que fornecia cana para essa usina, que era desse pessoal do grupo, ele começou a ter alguns resultados, a ir fazendo negócio, a ir comprando alguma coisa, vendendo outra, e ele começou a comprar propriedade rural na região ali, sitinho, comprou um sítio e começou a plantar cana, e aquilo ali ele foi começando a comprar as coisas meio no prazo. Ó, eu compro e vou produzindo e vou te pagando. E isso daí foi crescendo, e ele foi comprando o do lado, foi comprando o vizinho, trabalhando muito. Então você imagina o cara plantando cana, fornecendo para a usina em 1940. Então não tinha maquinário, não tinha, isso não era a colheita mecanizada que existe hoje, nem plantio mecanizado que existe hoje, era tudo na mão, no braço, dependendo 100% de chuva, daquele jeito, bem sofrido, o mais sofrido possível, e ele foi construindo ali o seu patrimônio, comprando a fazenda do lado, o sitinho do lado, pagando prestação de fazenda que foi comprando e pagando, e fazendo dívida, aí comprando o vizinho, e foi crescendo. E nesse meio do caminho ele começou a ter, né, um bom resultado, e ele começou a ter os filhos, né? No caso, minha mãe, os irmãos, né, meus tios. E naquela época, para quem trabalhava numa fazenda, isso é comum, acho que quase todo mundo aqui, quando a gente fala sobre esses assuntos e conta a história do tempo antigo da família, o que o pai queria, o que meu avô queria para eles, é que eles fossem, né, estudados, né? Vocês têm que ser doutor, vocês têm que ir para a cidade, estudar, pegar diploma e ser gente, porque isso aqui não é vida, isso aqui é sofrido. Meu avô não tinha estudo, meu avô tinha pouquíssimo estudo, apesar de que ao longo da vida, meu avô era dos caras mais inteligentes que eu conheci, conversava sobre economia, sobre política, sobre qualquer coisa, era um cara muito conversador, era aquele bate-papo assim, super produtivo, era conversa de gente que olha para frente, que pensa em crescer, mas sem estudo. Então o que ele queria para os filhos dele é que eles fossem estudados. Então mandou todo mundo para a cidade, todos os filhos foram para a cidade, desde pequenos, estudar em escola na cidade, por quê? Na roça, no interior, não tinha escola boa, né? Não tinha hospital bom, não tinha acesso nenhum a nada, tudo era muito precário. Então, qual era a melhor coisa? Se você quer um futuro bom para o seu filho, manda seu filho para a cidade. Essa era a mentalidade, né? O pensamento e a realidade desses anos, né? Os 40, 50, 60, né? Então, manda todo mundo para a cidade. Então, foi o tal do êxodo rural, né? Todo mundo saindo do interior e indo para a cidade. Então, minha mãe foi estudar engenharia, meus tios engenharia também, e minha tia arquitetura, mas todo mundo diploma de doutor, né? Doutores, engenheiros, enfim. E cada um foi seguir a sua vida, cada um foi para o caminho da sua profissão. E o meu avô ainda era um cara muito ativo, né? Quando minha mãe e meus tios tinham ali, né, seus 30 anos, o meu avô tinha 60, 50, 60 anos, então altamente produtivo. Meu avô trabalhou até 86 anos,
Meu avô morreu trabalhando, né? Trabalhou até pé muito próximo de morrer, só parou mesmo porque não tinha mais jeito mesmo, né? Então, o cara que construiu aquilo dali sozinho, eu gosto muito de pensar do ponto de vista dele, né? Eu faço o melhor pelos meus filhos, que eles vão seguir as suas carreiras, que eles sejam gente estudadas, né? Para garantir o seu futuro, porque é muito sofrido isso daqui, e que isso aqui é o meu, né? Do ponto de vista de quem construiu do zero alguma coisa, aqui é o meu império, aqui é o meu, ainda que não seja nada tão grande, mas aqui eu construí isso daqui, eu fiz isso daqui. Então eu tenho orgulho disso e é o meu mundo, é onde eu vivo. O meu avô não saía da fazenda. O meu avô viveu 85 anos na fazenda. Ele não viajava para lugar nenhum, ele ia só na capital para né, toda semana para visitar a família, os filhos. Ele, dia de quarta-feira, tinha esse hábito de visitar os filhos, a família, e comprar alguma coisa que precisava e voltava para a fazenda. O negócio dele era trabalhar. Trabalhar na fazenda, tomar conta das coisas dele, né? Então, assim, a história do meu avô é bem legal, eu acho muito bacana, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que o conheciam. Então, quando eu volto em Alagoas, participo de algum evento, daí o cara vê meu nome, e vê eu contando essa história, falo do nome do meu avô, e o cara conhece o meu avô, sempre a referência é muito boa, sempre ele fala, você é neto do seu Antônio Miranda. Nossa, o seu Antônio Miranda era um cara muito bom, ele ajudava muita gente, me ajudou demais, que cara bom e tal. Então é muito bom a gente ouvir esse tipo de coisa, né, e dar referência pra gente. Mas aí tinha um fato, ali quem mandava era ele. Então eu sei mais ou menos, né, porque eu era muito criança ainda, né, eu sou dos netos mais novos do meu avô. Tem, né, pessoal, tem uma diferença muito grande do meu irmão mais velho. Para mim tem 12 anos de diferença. Então eu já não peguei uma fase da prosperidade tão grande da fazenda. Eu já peguei uma fase mais andando de lado do negócio, porque meu avô já estava muito velho, e meu avô teve Alzheimer no fim da vida. Então foi um negócio que dificultou um pouco esse final ali. Foi um final dramático ali, né? Então, tinha um tio meu, que era o cara que era mais envolvido com as coisas, que morreu cedo. Ele morreu com a idade mais ou menos que eu tenho hoje, com 30 e poucos anos. Inclusive, eu pareço bastante com ele. Se olhar uma foto dele, eu sei que eu pareço bastante com ele. Enfim, e tem outro tio que já trabalhava na usina e tal, mas na fazenda meu avô não deixava ninguém se envolver. Tá? Porque na fazenda quem mandava era ele, a fazenda era dele, ele construiu tudo e quem decidiu o que tinha que decidir era ele, do jeito dele. Sempre deu certo e ia continuar dando. E eu lembro que no fim da vida do meu avô, né, eu era criança ainda, devia ter uns 10 anos, eu me recordo disso, de que meu avô já estava meio desandando das ideias, estava com Alzheimer, e o pessoal tentando ajudar, né? Minha tia, minha mãe, meu tio e tal, tentando ajudar, querendo participar um pouco mais, saber um pouco mais do que estava acontecendo. E eu lembro que ele não aceitava. Assim, eu não sei muito como contar detalhes disso, mas meu avô não aceitava, entendeu? Não aceitava. Então eles queriam dar a ideia dele parar de plantar cana e arrendar para a usina, e ele não concordava. Tinha a questão de gente que morava na fazenda e não trabalhava para ele, ou trabalhava para ele, mas não tinha registro. Então, assim, tinha uma série de coisas que eles queriam organizar na fazenda e meu avô não deixava. Falava, não, não é assim como vocês pensam, não é nada disso, aqui deixa do jeito que tá. Então tinha uma barreira de que, olha, vocês se virem aí na vida de vocês, aqui quem manda sou eu. Isso é muito comum aí na história de muita gente, né? Eu sei que quando era criança, eu tinha muito interesse, assim, gostava de ir na fazenda do meu avô, mas eu não entendia do negócio, eu não fazia ideia do que era aquilo. Sabe? Ninguém nunca me explicou o que era aquilo dali. Ninguém nunca me explicou negócios de uma forma geral. Acho que a gente tem essa dificuldade de explicar para as crianças o que são os negócios. Então, o que é isso daqui? O que significa isso? Não sei, eu não sabia. Era só a casa do meu avô, que eu sei que era uma fazenda, que eu sei que ele plantava cana e que eu sei que ele tinha gado. Meu avô, depois de uma certa fase da vida aí, também teve bastante gado na fazenda. E eu sei que ele tinha gado. Era isso, gado. O que era, eu não sei. Se ele tinha vaca, bezerro, garrote engordando, também não sei. Né? Sei que ele tinha gado. E eu não entendia a lógica daquilo, nunca pensei naquilo, nunca vi aquilo como negócio. Eu vi aquilo como a casa do meu avô, e era uma fazenda. Mas eu gostava muito de cavalo. E quando eu era criança, pequenininha, né, que eu lembro que eu ia lá, ainda
eu muito pequenininho, sei lá, 6 anos de idade, eu tenho recordação de ver meu irmão, meus primos maiores andando a cavalo, saindo, né, 4, 5 primos montados no cavalo e saindo com os amigos a cavalo e tal na fazenda, e eu queria ir, mas eu era muito criança, não podia ir, eu era da turma mais nova, só ficava em casa assistindo televisão, brincando no quintal. Quando eu fiquei maiorzinho, lá pelos 10 anos, aí mas eu quero andar de cavalo, não tem um cavalo para andar. Eu lembro dessa coisa de ir na fazenda do meu avô querer andar de cavalo e não tinha cavalo para andar. Por que não tinha cavalo para andar? Porque o negócio estava desandando já lá, entendeu? O negócio já estava desandado, parece que os cavalos morreu tudo, tinha uma história dessa, que tipo, chegava lá, não tem um cavalo, chama aí o vaqueiro, né, arrei um cavalo para mim aí que eu quero andar. Não tem cavalo mais. Como que não tem cavalo? Morreu os cavalos. É aquelas coisas estranhas, né, de fazenda que o dono tá velho e quem manda é o vaqueiro, tem um negócio desse, né? Na verdade, aqui não tinha mais animais, não tinha mais cavalo, só ficou aqueles animais mais de trabalho, que eram os burros, mulas e tal, animal que não ia dar para uma criança andar, né? E eu lembro que eu ficava muito frustrado com isso. E aí eu comecei a perturbar a minha mãe. Mãe, eu quero um cavalo, mãe, eu quero um cavalo. Eu achava um absurdo o meu avô ter uma fazenda e eu não ter um cavalo para andar lá, né? E era na época, não era na mesma época, mas alguns anos antes tinha daquela novela do Rei do Gado, né? Que tava até inclusive passando de novo essa porcaria. E que a gente tinha aquela coisa, né? De ver aquele assunto rolando e tal. E aí eu lembro que eu fiquei perturbando a minha mãe, que eu queria andar de cavalo e tal. Eu queria que arrumasse um cavalo. E aí minha mãe, tá bom, você quer arrumar um cavalo? Eu vou arrumar um cavalo pra você. Mas minha mãe muito, né? Sábia das ideias, né? Falou, não vou comprar um cavalo pra esse menino. Esse menino vai vir aqui, vai andar 2 vezes, não vai querer mais vir, né? Porque eu ia lá de vez em quando, né? Não tinha esse costume de ir lá sempre, né? Ia mais em datas comemorativas, né? E aí ela arrumou um cavalinho lá, de um morador lá, de um funcionário, comprou um cavalinho, ainda lembro até hoje que ela pagou R$200 no cavalo. R$200 foi o cavalo. Você imagina aí a qualidade do que devia ser aquilo lá. Aí comprou um cavalinho, e aí chegou lá, chegou meu cavalinho lá, comprei o cavalo tá lá, vamos lá, vamos. Aí quando chegou lá, que foi, pegou o cavalo, tá, mas não tem sela, não tem arreio, não tem nada. Como que não tem? Sempre teve, pois é. Você vê como o negócio tava desandado lá, né? Não tinha mais nada, tinha sumido tudo isso daí. E agora, não, vamos ter que comprar. Aí a gente foi numa feira, na cidade vizinha, na cidade de Maribondo, na feira, comprar uma sela. Daí eu lembro que a gente foi nos lugares lá comprar nas selarias, e a sela mais barata que a gente tava achando era R$300. Aí minha mãe falou, eu não vou comprar uma sela de R$300 para botar num cavalo que eu paguei 200. Na conta não fecha. Nossa, eu lembro da minha agonia, do meu desespero. Meu Deus do céu, eu não vou voltar hoje com essa sela, eu não vou andar de cavalo hoje, meu Deus do céu. Eu sei que depois de muito procurar, achou uma sela lá de 150 conto mais vagabunda e comprou essa sela. Voltou para fazenda, botou essa sela nesse cavalo, graças a Deus esse cavalo era um cavalo manso. E aí eu fui andar de cavalo lá com o funcionário lá da fazenda e a gente andamos de cavalo. Eu lembro da minha felicidade de estar montado nesse cavalo, andando na fazenda do meu avô. E eu lembro até hoje que a música da novela tocava no meu ouvido, aquela música da Fazenda do Rei do Gado. Nossa, o Rei do Gado, feliz da vida, né? Muito bem, andei de cavalo um dia, andei 2, daqui uns dias eu voltei lá de novo, andei de novo, fiquei andando ali só em volta de casa, meio ali nos carreador perto. Nem entrava nos pastos para andar no meio do gado nem nada, que eu acho que nem gado tinha mais uma época dessa, o negócio tava bem bagunçado mesmo. Aí eu sei que de uma terceira vez que eu ia lá, já chegou a notícia, o cavalo morreu. Porra, como é que o cavalo morreu? O cavalo morreu, o cavalo ficou amarrado aqui numa corda, e ele se enrolou na corda e morreu. Então assim, né, não sei o que aconteceu, não sei se roubaram, não sei se o cavalo morreu por descuido, se morreu por doença, não sei, eu sei que o cavalo morreu e fim da história do Rei do Gado, entendeu? Então acabou aí. Então eu cresci, assim, eu nunca tive nenhum tipo de incentivo para ir trabalhar numa fazenda. Eu nunca enxerguei o agronegócio como algo que fosse futuro. Tá? Para mim, era sinônimo de sofrimento, de coisa de qualquer jeito, né? De não ter acesso, de ser longe, de que lá não tinha telefone e não pegava, internet nem pensar, que nessa época já tinha internet, tá? Na minha casa tinha internet, tinha computador, tinha tudo, mas lá nem pensar. Lá o telefone, malemar, não pegava nenhum telefone fixo, era uma luta para falar com quem estava lá. Então não era nada atrativo. Então não tinha essa visão
de que o agronegócio é o negócio mais proeminente que tem no Brasil, é uma potência da nossa, né, da nossa produção, né, uma potência no mundo. Eu não fazia ideia disso. Eu não fazia ideia do que era esse negócio. Era só aquela ideia de que, pô, sei lá, o negócio tá lá, você chega lá na fazenda, não tem um cavalo pra você andar, é tudo meio largado assim e tal, né? Enfim, então não tinha esse incentivo. Então eu cresci com a cabeça pensando em outras coisas. E puxando na esteira dessa história, da minha família inteira, meus irmãos, meus primos e tal, só tem um primo meu que aí a coisa da família, da parte da família do pai dele também já tinha esse lado mais puxado para a fazenda também, que até hoje também trabalha na fazenda, e a parte deles, enfim, eles não venderam, ficou com a parte deles, e eles têm lá a propriedade, mexe não só com gado, com outras coisas e tal, né? Mas do resto a gente nunca foi incentivado a isso, nunca foi. Então, quando meu avô veio a falecer, isso foi em 2009, 2010, a minha mãe tinha falecido em 2008 e foi um negócio que ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Nunca imaginei que minha mãe ia morrer antes do meu avô, né? E seria normal que fosse o contrário, né? Meu avô, minha avó aí primeiro e nem tão cedo a minha mãe, né? A mãe a gente quer que não vá nunca, né? Mas a gente espera que vá bem velhinha, né? Mas não, minha mãe com 50 e poucos anos morreu e logo depois meu avô. Então, de repente, apareceu um negócio que eu nunca imaginei. Olha, a fazenda do seu avô tem lá, tá, agora que eles, né, morreu meu avô, minha avó morreu um ano depois. Tem essa coisa, né, esse pessoal, casalzinho velho, né, morre um, morre o outro logo atrás, né? Isso meu avô paterno e materno foi a mesma coisa, morre um, o outro vai atrás. E aí a gente se deparou com essa situação. E agora, vai fazer o que com isso lá? Porque nessa altura do campeonato eu já morava em São Paulo. Eu já tinha uma carreira em outra profissão. Não sei se eu contei essa história anteriormente aí, mas eu sou biomédico. Eu já estava trabalhando em laboratórios. Uma carreira promissora. O negócio estava funcionando, estava indo bem. Eu tinha sido promovido, tinha proposta de futuro no negócio. Estava numa empresa grande, consolidada. E aí aparece, né, o pão, tem uma fazenda lá, um pedaço, né, não a fazenda inteira, mas tem um pedaço lá que vai sobrar para vocês. E aí, vocês vão fazer o quê? Aí então foi unânime, né, entre eu e meus irmãos, que ninguém ia voltar para lá para tocar isso daí, porque ninguém estudou essa área, ninguém entendia dessa área, até que meus irmãos entendiam um pouco, porque tiveram algum contato com a fazenda do meu avô quando eram mais novos, né, que eu já era muito mais novo, então eu não tive. Mas não estava no escopo da gente aquilo ali, ninguém estava imaginando isso, então a decisão foi unânime, não, vamos vender. E isso já apareceu uma pessoa que, olha, eu compro e compro à vista. E o valor parecia mais do que justo. Naquela época, nossa, maravilhoso. Né? Então, o que acaba acontecendo com muita gente, é isso, né? Que vê lá, morreu alguém, agora vai dividir, porque juntar com todo mundo, que era os tios e tal, isso aí já foi uma hipótese que não foi nem discutida, não ia acontecer. Tá? Por outros problemas, por outras coisas da vida, já não ia acontecer isso daí. Já fazia noção de que não ficaríamos juntos. Isso aí já sabia. Então, entre nós, eu e meus irmãos, ainda poderia ter essa possibilidade. Mas ainda assim ia ficar difícil. Então, decidimos que, fim da história, vamos vender, pegar o dinheiro, cada um faz o que quiser. E foi isso que foi feito, né? Então eu segui a minha vida, meus irmãos seguiram a vida deles, e fim da história da sucessão, que não houve sucessão, houve herança. Então existe essa diferença. Uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é sucessor. O sucessor é continuar trabalhando no negócio. Herdeiro é uma questão de propriedade, é herdar bens. Ser sucessor de um negócio é outro assunto, né? Que a gente vai falar aqui mais para frente também, ao longo da história que eu for contando. Então, fim da história, continuamos cada um com a sua vida, e alguns anos depois, eu já namorava com a minha esposa na época, quando isso aconteceu, quando todo esse desfecho aconteceu, levou um tempo para se resolver isso, mas não foi tanto tempo assim, foi coisa de 1, 2 anos, estava tudo resolvido. Eu me casei e comecei a andar com o meu sogro, né, que tem fazenda no interior de São Paulo. Eu já estava aqui
E ele que começou a me explicar o que era o negócio que ele fazia. Eu também estava numa outra fase da vida, estava mais maduro, né? Quando meu avô faleceu, eu tinha 20 anos. 20, 21, né? Bem novo. E nessa fase que eu me casei, comecei a andar com meu sogro, eu já tinha 26, 27, né? Eu já estava com uma visão um pouco diferente, mas eu não tinha essa visão de agronegócio. Eu já tinha ido morar nos Estados Unidos, já tinha tido visão de empresas, negócios, tecnologia, mundo, né? Já estava com a mente bem aberta para várias coisas, mas essa visão de mundo rural, produção agrícola, era um negócio completamente bloqueado para mim, assim, não fazia o menor sentido. Para mim isso era atraso, tá? Para frente era tecnologias, processos, empresas multinacionais. Quando você pensava numa propriedade rural no interior, não era atrativo isso. E quando eu comecei a andar com meu sogro, que aí ele começou a me explicar o que era o negócio, que eu comecei a entender o quanto valia os negócios, quanto faturava esse negócio, quanto de lucro que dava esse negócio, o quanto que tinha desse negócio em qualquer lugar que você aponta a cara. Você olha no rumo, você vai olhar, você vai ver que tem agronegócio nisso daqui. Então antes, né, eu tinha aquela percepção quando você viajava de carro, né, você saía de uma cidade para ir na outra. Você está em São Paulo, aí você vai viajar para Curitiba. Você entra num carro, você sai da cidade, você começa a ver mato. Mato. Aí lá na frente você passa numa cidade, você, opa, uma cidade aqui, ó, você vê, tá chegando em tal lugar. Aí você mato de novo. Lá na frente você vê outra cidade. Até você chegar em Curitiba. Aí chegou na cidade. Opa, o que interessa. Aí você começa a olhar os prédios, as empresas, ver outdoors, ver, né, fachadas de empresas com nomes que você conhece. Mas o caminho inteiro o que você viu foi resumido a mato. É mato isso daí, né? E depois que você entende o que é o agronegócio, todo metro quadrado que você vê fora de uma cidade, eu vejo de forma clínica. Eu bato o olho, eu dou um raio-x do que é aquilo. Isso aqui é sorgo, isso aqui é soja, isso aqui é cana, isso aqui é eucalipto. Não é mato. Né? E se for mato, olha, reserva de mato aqui, ó, é floresta, você vê? Tem um pedaço de reserva aqui, uma beirada de APP, ó, área de preservação permanente, porque é uma baixada aqui, tem água. Eu bato o olho hoje, eu vou vendo isso na estrada inteira, eu não consigo não olhar mais para isso. Eu vou andando na estrada, eu vou vendo, olha um pasto, nossa, esse pastinho tá todo lascado, puro cupim, as vacas magras, meu Deus do céu, na época dessa de chuva, o cara tá com pasto desse jeito, imagina na seca. Olha o milho do cara, o milho tá bonito, ó. Rapaz, o milho tá bonito, hein? Esse cara acertou. Ó a cana, rapaz, aqui é só cana, hein? Pelo amor de Deus, tem 100 km que eu ando e só tô vendo cana. Tem 100 km que eu tô andando e só estou vendo cana. E agora, mais recentemente, aqui na região é eucalipto. Pra onde vai tanto eucalipto, meu Deus? Pois é. Essa visão mudou minha mente, né? De que, olha, quanto negócio, quanto dinheiro, quanto investimento, quantas pessoas envolvidas. Então, o Brasil é isso. E aí foi onde eu me interessei pelo negócio, onde eu comecei a entrar no negócio e onde eu acabei virando um produtor rural, né? Que aí houve o convite do meu sogro, falou assim, se você tem um dinheiro guardado, se você está investindo numa coisa ou em outra, pega um pouco de dinheiro aqui, vamos investir aqui. Então, vamos comprar gado. Essa história eu conto em vários outros lugares, já contei 200 vezes essa história, não é bem o foco do que eu vou contar aqui, mas comecei a trabalhar, né, investindo com ele na fazenda, né? Então comprando gado, colocando na fazenda e tal, mas aprendendo, fui fazer cursos, fui aprendendo, né, ele me orientando bastante, dando, né, todos os caminhos das pedras ali, ajudando a comprar, ajudando a vender e tal, e eu procurando meu caminho de independência, de saber o que eu estava fazendo, não ficar dependendo só, né, da orientação, né, eu tenho que fazer o meu, porque se eu não aprender a fazer, né, se eu não fizer o meu, eu não vou aprender. Você vai ficar só esperando o que ele disser, né? E até que chegou um determinado ponto que eu virei o gerente da fazenda, porque o gerente anterior saiu, né? Aposentou, não queria mais trabalhar e tal, e ficou sem gerente na fazenda, e veio o convite de eu ser o gerente da fazenda. E aí, para mim foi um desafio muito grande, porque eu era um cara que estava aprendendo a trabalhar no agro, eu era um cara novo no negócio, mas eu já tinha uma carreira de trabalho consolidada em outra área. Então, eu fui líder e supervisor de setores que tinham mais de 30 pessoas. Né? Então, como é que você não vai dar conta de 5 peão numa fazenda, né? Dado 30 num setor de um laboratório grande de São Paulo,
né, eu me viro, né? Então, eu lembro que o meu pensamento era, sobre o trabalho em si dentro da fazenda eu tenho muito que aprender, mas sobre trabalho de uma forma geral eu sei bastante. Eu sei soltar serviço com a turma, eu sei, né, tenho talentos ali para liderar a galera, organizar, formalizar alguns processos, ter o controle, ter alguma forma de gerenciamento ali, de ter números, né, de fazer controle dos pagamentos, recebimento, nota fiscal, esse tipo de coisa, né? Então, foi um desafio para mim esse começo, porque eu precisava muito aprender a parte mais prática do negócio que eu não sabia. Então, comecei a aprender. Então, desde o básico, tá? Que é andar de cavalo bem, me virar bem em cima de um cavalo, mexer com gado bem, entender de cerca, de água, de pasto, de mexer com gado em curral, de comprar peça de trator, de comprar qualquer tipo de produto que seja necessário numa fazenda. Você tem que saber o que você está fazendo, porque tudo envolve bastante cifras, né? Então, se você faz uma compra errada, o prejuízo é grande, o valor é alto, né? Então, tudo ali a gente foi pegando de pouquinho, foi aprendendo e tal. Então, quando eu estava andando nesse meio, né, participando, vendo as coisas acontecerem, então eu estava sempre ouvindo, sempre prestando atenção. E eu comecei a identificar essas histórias de sucessão familiar, né? Essas histórias de famílias em fazendas e dos problemas que existem com isso, né? Então eu me recordo bem de uma primeira história que eu ouvi, assim, né? Que a gente sempre ouve essa história, os caras estão vendendo, isso aqui era um fazendão, isso aqui tinha 2.000 alqueires, tinha não sei quantas mil vacas parindo. Hoje em dia aí acabou em tudo, tá tudo arrendado pra cana, já venderam um pedaço da fazenda, despedaçaram tudo, um pedaço que ficou para um irmão, já queimaram tudo, o cara não tem mais nada, o outro ainda prosperou, o outro foi bem, o outro tá aí até hoje, o outro é um cara sério, firme e tal. E aí você vai ouvindo essas histórias. Aí eu lembro de uma história que eu vi que era o seguinte, lá na região nossa, né, aqui mais ou menos, né, centro-oeste de São Paulo, que eram três irmãos, um irmão, se eu não me engano era o mais velho, era um cara que sempre trabalhou no negócio, era um cara que era o sucessor, né, do pai ali, que sabia de tudo, que era sério, trabalhador, desde cedo envolvido, beleza. O outro irmão já era o problemático, era o irmão que só arrumava problema, então desde cedo era arrumar confusão na cidade, briga, bebedeira, bagunça, né, só fazer coisa errada, só fazer arte e dar problema pro pai dele, né. E uma irmã, que essa irmã casou com um cara que o pai não gostava, que dizia que o cara era vagabundo, que era gente ruim, que não prestava, e que não aceitava esse casamento dessa irmã, dessa filha, né? Então o que aconteceu? Esse irmão bagunceiro, eles pegaram o cara e mandou para uma fazenda lá no Acre, porque eles tinham fazendas aqui em São Paulo, no Mato Grosso, não sei o quê, e no Acre. Os caras tinham 5, 6 fazendas, bastante terra. Esse cara bagunceiro, eles mandaram pro Acre, porque eles acharam assim, se botar ele lá ele não vai ter o que ele aprontar lá. Porque lá é no fim do mundo, não era no Acre, na cidade de Rio Branco, não era no Acre, lá no cantinho, lá aquele lugar que só chega de barco, que tem que ir de avião, entendeu? E mandou esse cara pra lá, achando que esse cara ia virar gente, né? Falou, esse cara vai pra lá, ele vai se lascar bastante, vai virar gente. E beleza, daqui a um pouco tempo tiveram que trazer o homem de volta porque ele tava bagunçando demais lá, já tava gente querendo matar ele, tava fazendo negócio errado lá com os vizinhos. Enfim, eu sei que trouxeram esse cara de volta porque ia acabar em morte lá no Acre essa história. Trouxe esse cara de volta. Aí o que o pai e a mãe fez? Tá? Pensando no seguinte, ó, esse rapaz aqui que é o trabalhador, ele é muito sério, ele merece tocar as coisas, né? E esses outros dois, eles não merecem. Porque eles, né, o irmão é bagunceiro. E a irmã casou com esse vagabundo. Vai me dar trabalho no futuro? Olha a brilhante ideia que eles tiveram. Eles fizeram um testamento em que eles deserdaram os dois filhos, né, o filho bagunceiro e a filha que casou com o cara que eles não queriam, e deixando tudo no nome do filho mais velho. Olha que ideia genial que eles tiveram. Deixar tudo no nome de um só. E aí esses dois, né, pai e a mãe, ainda fizeram isso em vida, né, fizeram um testamento, estavam vivos. Só que esse filho descobriu, o filho que foi deserdado, descobriu esse documento
que tinha sido feito, e aí a confusão começou. O pau quebrou e a confusão foi grande, e nesse meio de tempo dessa confusão, o pai e a mãe morreu. Tá? Morreu o pai e a mãe, eu não sei se de desgosto, não sei não sei o que aconteceu, porque não é tão próximo de mim, não são amigos meus, mas a gente escuta essa história na região. E ele acabou, né, morrendo os dois, e aí vem para esfera judicial o problema, porque aí vem para realmente transferência de bens, né, quem tem direito ao quê, quem não tem, e aí eles queriam, né, seguir, o filho mais velho, obviamente, eu acho que queria seguir o que foi deixado pelos pais no testamento, de que tudo era dele, e os irmãos nada, né, só que era bastante coisa, tá, não era um sitinho de 500 mil não, tá? Eram umas 5 propriedades grandes, em São Paulo, Mato Grosso, no Acre, bastante coisa. E aí isso ficou em briga de justiça, embargado, parado. Então assim, foi dado ordens judiciais lá que não podia ser vendido nem comprado nada na fazenda. Então ficou parada a fazenda, com gado dentro e tudo parado. E nesse meio tempo, a gente ouviu falar a história de que milagrosamente, né? Não que isso tenha sido um milagre, mas assim, sem mais nem menos, de repente apareceu sequestradores na fazenda, pegaram esse filho mais velho, que era o intitulado herdeiro de tudo, sequestraram ele, bateram no cara, deram uma surra no cara, quase mataram o cara, mas não mataram, né? Não foi simplesmente um assalto, não foi simplesmente um sequestro. Que aí a história que conta é que foi o outro irmão que fez isso, né? Que para se vingar do irmão que estava querendo ficar com tudo e que eles tinham que dividir por igual as coisas e tal. E o rolo grande aí nesse meio. No fim da história, o que a gente sabe é que essas fazendas ainda estavam, não sei hoje, tá? Isso faz alguns anos, mas na época que eu ouvi essa história, em 2015, as fazendas estavam bloqueadas e que esses filhos, né? Esse filho mais velho, que era o herdeiro de tudo aí, como estava com tudo bloqueado, ele não tinha fonte de renda. Nenhum tinha fonte de renda, porque a única fonte de renda deles era a fazenda, eram as fazendas, e estava tudo bloqueado na justiça, pela briga deles. E eles estavam tendo que se virar, estavam tendo que trabalhar de qualquer coisa para conseguir sobreviver. Então a mulher desse cara estava vendendo salgado na cidade para poder sobreviver. Não que vender salgado seja nada, né, que não tenha honra nesse trabalho, tem também. Mas se você pensar alguém que tem milhões em patrimônio, tem que estar fazendo salgado para vender porque o dinheiro está bloqueado na justiça, olha o tamanho do rolo que esse pessoal causou para eles mesmos, né? E o pai e a mãe achando que estava fazendo o melhor para o filho mais velho, que ia ser o cara que ia tocar o negócio, que não ia pôr tudo a perder, né? Se botar os outros juntos, eles vão queimar tudo, vão acabar com tudo, vocês vão ficar sem nada. No fim das contas, tá todo mundo sem nada nessa história, né? Eu não sei como é que resolveu esse caso, mas a gente sabe que é esse tipo de caso que fica preso em justiça há muitos anos, que acaba sendo alvo de invasão de sem terra, porque esse pessoal tem inteligência aí legal, tá? Então eles ficam procurando as propriedades que têm problemas judiciais e é na frente que eles montam acampamento. O negócio está parado há 1, 2, 3, 4 anos sem uso a terra, está fechado, né? Então é lá que eles montam na frente para invadir, porque sabe que tem problema, eles têm informação, não é à toa não, tá? Então você vê, olha o tamanho do problema. Então quando eu via esse tipo de história, eu ficava inconformado de ouvir esse tipo de história, né? Cara, como que pode, né, velho? O pai deserdar um filho, né? Porra, que absurdo. Mas é o tipo de absurdo que acontece rotineiramente nas famílias e nessas fazendas aí por aí, que sempre envolvem grandes quantias, são valores altos. A gente vê em família os caras brigando por causa de carro velho e terreno que não vale nada. Você imagina por causa de fazenda que vale 100 milhões de reais, né? A briga é grande, o pessoal se mata mesmo. Então, vendo esse assunto, foi quando me despertou para entender um pouco mais, de procurar, de me inteirar, de entender. E aí eu escutei várias histórias como essas, né? Então, assim, eu não vou só contar essa história ruim, eu vou contar uma história boa que eu vi acontecer, que essa história foi o que me fez olhar assim, que olha, tem jeito para isso, tem resolução para isso, tem caminho para isso. Que foi um dia que a gente foi comprar um gado numa cidade aqui perto, perto de Araraquara, se não me engano. E a gente chegou lá cedo,
né? Fui com meu sogro lá, comprar umas novilhas. Fechou o gado cedo, marcou com o cara tipo 7 horas da manhã. Quando a gente chegou lá, desceu do carro, chegou o outro carro junto à caminhonete que era o dono do gado. Chegou, desce do carro, né? O rapaz lá que a gente estava negociando com ele. Fernando, o nome dele. Desce o Fernando. Desce um velho do lado com a roupa velha rasgada, que depois eu soube que era o pai dele. E um menininho. Um menininho todo bonitinho, um menininho de uns 5, 6 anos, bonitinho, pra coisa mais linda, de botinha, de chapeuzinho, de roupinha de cowboy, assim. Todo espertinho, menino. Fernandinho, filho do Fernando. Desce eles lá. Aí a gente foi lá, passa o gado na mangueira, passa o gado para um lado, passa o gado pro outro, e eu via o Fernandinho super inteirado das coisas. O Fernandinho sabia de tudo. O Fernandinho tava olhando o gado assim como a gente. Normalmente quando a gente, né, tá num negócio desse e vê criança, sei lá, né, a tendência é a gente achar que é perigoso, a criança tá ali no meio, né? Curral cheio de gado, perigo, né? Realmente é perigoso, né? E eu vi ele super bem posicionado ali, ele sabia onde que ele tinha que estar, não se metia em nada, não estava falando besteira, mas estava ali no cantinho dele. Depois chegou o irmão dele, né, o irmão do Fernando chegou, com acho que outra criança, que devia ser primo dele, enfim. E aí ficou os dois menininhos conversando, né? O Fernandinho menorzinho, o outro que chegou era maior que ele. E aí eu vi o Fernandinho explicando para o mais velho da carga que ia fazer no caminhão. Eu não sabia daquilo. Que ia usar uma carreta e 2 truques para carregar. Daí ele estava explicando para o outro menino. Falou, não, no caminhão, na carreta, dá para levar 35 novilhas dessa. Mas no truque só vai dar umas 25. Então é por isso que veio uma carreta e 2 truques e tal. Eu olhei aquilo e falei, caramba, moleque desgraçado, bicho. Eu não sabia. Eu não sabia fazer essa conta na época. Saber quantos que cabia numa carreta, quantos que cabia no truque. Era uma novilha ali de 9 arroba, não era novilhas gordas, também não era bezerrinha, né? E ele falando e explicando super sério pro primo dele. Eu falei, caramba, o moleque é sacudido, né? Sabido ele, né? Aí daqui a pouco eu vejo o Fernandinho de cavalo, montado num cavalinho, e pra cima e pra baixo, andando ali, em volta ali do curral ali, andando, correndo com esse cavalo pra um lado e pro outro. E aí ele super sabia de tudo, tá? Aí acabamos, negociamos, conversamos, tal, carregou o gado, daí o gado foi embora, entrou no caminhão, foi embora. Aí a gente ficou ali conversando, né, com o Fernando, o irmão dele, tal, o pai dele, né, o senhor lá, né. E aí a gente falou, né, pro Fernando, rapaz, seu menininho é esperto, né? Aí ele falou, rapaz, você não faz ideia, esse menino aí, ele gosta, hein? Esse aí tem o dom pra coisa, né? Ele falou, hoje quem me acordou pra vir pra cá foi ele. Hoje, ele que me acordou. Eu acordei com ele batendo no meu peito. Pai, estamos atrasados. Era 5h30 da manhã, o moleque me acordou pra gente vir pra cá. Então, ele tem vontade mesmo, ele sabe mesmo. Aí tinha atrás, assim, no cercadinho, tinha um cavalinho que tava preso, assim, numa cerquinha pequena, assim, né? Tava atrás. Aí ele falou, sabe a história desse cavalo aqui? Era outro cavalo, não era o que ele tava andando, tá? Era um cavalinho mais novo, assim. Sabe a história desse cavalo aqui? Vou te contar. Falou, isso aqui foi o seguinte, ó, esse gado que você está comprando hoje aqui, eu comprei esse gado no Rio de Janeiro. Nem sei se é verdade, né? Porque esses caras que mexem com gado, que compram e vendem gado, eles falam um lugar que não tem nada a ver onde ele comprou o gado, que é pra você não ir lá atrás, né? Às vezes foi em Minas, mas ele falou que foi no Rio, né? Aí ele falou, comprei esse gado no Rio de Janeiro. No dia que eu fui comprar esse gado, o Fernandinho foi comigo. Porque o Fernandinho vai pra todo lado comigo. É onde eu vou viajar, essas coisas, atrás de gado ele vai, que ele gosta de ir. Fernandinho foi comigo. Inclusive, tá? Só um parênteses, no meio desse caminho, Fernandinho montou no caminhão e foi embora com o caminhão levar o gado. O Fernandinho foi lá na fazenda com o motorista levar o gado. Você vê como o menino tem vontade, né? Aí, ele falou, essa história é o seguinte, eu fui comprar esse gado no Rio, o Fernandinho foi comigo. E quando eu cheguei lá, o cara que era o dono desse gado, era um senhor, né? Numa fazenda, uma fazenda grande, bonita, tinha uma sede bonita e tal. E aí ele viu o Fernandinho, desse jeitinho dele, aí ele se apaixonou pelo Fernandinho. Né? Tu sabe de tudo, fuçado, falando de gado e tal, não sei o quê. Aí ele chegou no Fernandinho, o Fernandinho viu esse cavalinho lá. Eles estavam conversando, o cavalinho estava lá do lado,
tinha um cavalinho do lado lá do onde a gente tava, né, no piquete. Aí o Fernandinho chegou nesse velho e falou assim: o senhor não vende esse cavalo pra mim, não? Aí o senhor, né, o dono do gado, olhou assim e falou: o quê? Aí, o que esse moleque tá... Foi surpreendido, né? Ele não esperava, né? Que um menino de 6 anos de idade tá querendo negociar com ele, comprar um cavalo, né? Aí ele falou: rapaz, menino, tu não tem dinheiro pra comprar esse cavalo, não. Se aquieta aí, né? Que papo é esse? Ele falou: não, o dinheiro eu posso até não ter, mas o meu pai tem. E eu tenho um pouquinho lá num porquinho que eu guardo dinheiro. Eu dou a minha parte e o meu pai dá a diferença. Quanto que é o cavalo? Aí o cara animou, né? Com a brincadeira com o Fernandinho, né? Falou: ó, Fernandinho, esse cavalo eu não vendo não, que esse cavalo é da família aqui e tal, não tem preço não. Não, eu falo o preço. Falou: ó, Fernandinho, eu quero 5 mil nesse cavalo. Você paga 5 mil? Aí ele achando que o Fernandinho, né, ia perder a noção, né? Porque que criança que sabe de dinheiro, né? Aí ele falou: ó, 5 mil é caro. O Fernandinho falou pra ele: 5 mil é caro, eu dou 1.500. Rapaz, uma proposta dessa, uma proposta de gente grande. O cara tem a coragem de olhar pra um senhor desse e mandar 1.500 num cavalinho dele, ele mandou na canela, né? 5 mil, de 5 mil pra 1.500, ele mandou na canela, né? E outra, naquela época, por 1.500 era o preço que você comprava um cavalinho de lida na região aqui. Era 1.500 você comprava um cavalinho, acho que até hoje, talvez, hoje em dia um cavalinho bom dá uns 3 mil reais, né? Cavalinho de lida, 2 mil e pouco. Aí o cara se surpreendeu, né? Falou: rapaz, esse moleque é desgraçado mesmo. Aí falou: ó, Fernandinho, eu não posso vender esse cavalo, não. Esse cavalo é do meu menino aqui, não tá à venda e tal. Mas você fica sossegado que eu vou mandar um presente pra você. Aí tá bom. Aí o Fernandinho foi embora chateado, porque não comprou o cavalo do velho. Quando ele foi embora, aí eles foram embora e o gado ficou de ser carregado no outro dia. Não sei dizer por que aconteceu, mas o gado não ia na mesma hora com eles, foram embora. Resultado é que o homem mandou o gado e mandou o cavalo de presente pro Fernandinho no caminhão. Era aquele cavalo que estava ali que a gente estava vendo. Falei: esse cavalo aí o vai mandou de presente para ele. Aí ele falou: o velho falou para mim assim, ó: quanto que você quer nesse menino aí? Fala quanto que você quer. Eu dou cavalo, eu dou caminhonete, eu dou essa fazenda em troco desse menino. Deixa esse menino comigo. Falou, né? Óbvio que não, né? Não tá para venda, não tem negócio com esse, né? Não tá à venda. Falou: porque, olha, eu tenho um filho de 20 e poucos anos, que eu faço de tudo para ele vir aqui desde que ele é criança. Ah, tá vendo isso daí, essa sede aí, essa piscina? Isso aí eu fiz por causa dele. Tá vendo aquela quadra ali? Eu fiz por causa dele. Tá vendo esse monte de piquete de cavalo aqui, esse monte de baia para cavalo? Eu fiz por causa dele. Pergunta quantos anos meu filho não vem aqui. Tem mais de 10 anos que meu filho não vem aqui. E é que eu já coloquei internet, já fiz de tudo, não tem jeito, meu filho não vem aqui, não quer saber, não tem o menor interesse, é um grande desgosto que eu tenho na vida. Tudo que eu queria na minha vida era um molequinho igual seu filho. Então, essa história, quando eu ouvi essa história, eu falei: cara, que história, né? Porque não é comum a gente ver, né? Criança desse tamanho que entende tanto das coisas, né? Tipo, um menino prodígio, superdotado. Mas eu percebi algumas coisas que tinha naquela família deles, que aí é onde continua essa história, que foi quando a gente foi embora, né, dali, que aí eles chamaram a gente para ir tomar um café. Falou assim, ó, né, terminou, carregou o gado, falou: vamos tomar um café. E a gente foi tomar um café lá, que eles falaram que tinha um mercadinho na cidade. Falaram: a gente tem um mercado na cidade, um mercadinho, vamos lá. Aí quando a gente foi lá, os caras não tinham um mercadinho, os caras tinham um mercado luxo, um mercado só de coisa importada, de uísque importado, de vinho caro, de presunto pata negra. Nossa, o negócio era luxo. Tinha um açougue do lado, junto, né? Fazia parte assim, mas era do lado. E só de coisa boa e tal. E os caras super simples, assim, sabe? Super simples. E o pai deles, que era o velho que eu falei, que chegou com a camisa rasgada, todo malamanhado e tal, ficou ajudando a mexer com gado. No fim dessa história, o velho tava todo melado de merda de vaca, né? Tava um dia meio chuvoso, tava todo melado de lama, roupa tudo melado de merda. E entramos lá no mercadinho. Aí tinha, né, a lanchonetezinha assim do lado. Senta aqui, ó, fulana, traz um café. Vocês querem o quê? Quer um pão de queijo? Quer um lanche? Quer um café? Tá, traz um café. E trouxe pra gente, né? E aí o pai deles, né, tava sentado aqui do lado, né, com a roupa tudo suja, tudo errado, tudo, né, barrigão assim pra fora, camisa rasgada.
E aí eu vi assim, né, o pessoal chegando assim e tal. E aí eu pensei, eu falei, caramba, né? Se eu visse esse velho aqui e eu não soubesse quem é esse velho, eu ia achar que esse velho era um mendigo. Mas esse velho é o dono disso daqui. Né? Ele é o dono, é o pai deles, é o dono. E aí eles começaram a contar a história, né? Falou, meu pai começou com isso aqui vendendo verdura na carriola. Vou te contar a história como é que começou. Foi isso que eles falaram, né? Isso aqui é o seguinte. Meu pai vendia verdura na carriola na rua. Vendia alface, essas coisas na rua. E aí ele vendia e aí ele começou a fazer carriola, construir as carriolas e botava para os outros vender para ele. Então ele foi empreendendo ali, colocando várias pessoas para vender para ele, o negócio foi aumentando, daqui a pouco eles abriram um mercadinho, abriram um açougue, abriram não sei o que lá, e daqui a pouco ele falou, hoje a gente tem aqui uma transportadora. Eles transportavam, tinha um frete muito grande de suco de laranja para citrussuco, para cutrale, sei lá o quê. Eu sei que esses caras são uns empresários muito fortes na região e que a princípio, né, se você vê, você não nem acha, tá? Você vê os caras, gente boa, simples assim, tal, de caminhonete e tal, mas não, você não imagina, né, a história deles, né? E tá lá um velhão simples, uma roupa velha, simples, tal, sentado junto com a gente, conversando, é o dono de tudo. E o que eu percebi é que aquele molequinho, o Fernandinho, ele só sabe do que ele sabe porque o pai dele, os tios, o avô, trata ele igual. Trata ele, explica as coisas pra ele. Não trata ele como criancinha boba. Trata ele como sério, fala sério com ele. Eu vi ele falando assim, eles falando com ele, falando sério. Então eles falavam de... tipo assim, ele foi no caminhão com o motorista levar a carga pra gente na fazenda, né? Obviamente que o pai dele mostrou que tinha... Eles são donos dos caminhões, né? Então ele tem um rastreador que no celular mostra onde é que está o caminhão e tal, né? Tava com o motorista que é da confiança deles, né? Então não é assim de qualquer jeito. Mas eu lembro que ele falou assim, Fernandinho, cadê a nota fiscal? Pega aí, ó, leva aí e tal, quando chegar lá você entrega pro cara. Então, falando coisa séria com ele, explicando para ele. Então eu tenho certeza que quando o Fernandinho falou que ia pagar R$ 1.500 no cavalo do velho lá no Rio de Janeiro, ele não falou um número aleatório, ele falou porque ele sabia quanto valia um cavalo, porque alguém falou para ele. Então, eu percebo que tem muito isso, né? Assim como fazendo o contraste, né, um pouco com a minha história lá, né? Eu não sabia quanto valia. Você acha que eu sabia quanto valia um cavalo? Que foi um cavalo de R$ 200 lá, que eu hoje sei que o cavalo de R$ 200 é barato, mas acho que eu sabia na época? Sabia que era meu cavalo. Você acha que eu sabia quanto valia um boi, quanto valia um bezerro, quanto que isso ia valer no futuro, quanto que vale um pedaço de terra? A gente não sabe isso. Criança cresce sem saber disso. Criança não sabe quanto vale as coisas. Então cresce depois de adulta que vai ouvir isso. E aí alguns são mais espertos, vai aprendendo e tal, e já tem outros que são mais devagar e nunca aprendem. Então, às vezes, chega a maturidade aí de 40, 50 anos sem saber quanto vale as coisas. Porque sempre tem alguém tratando ele como criança, dando tudo para ele que ele precisa, ajeitando tudo, fazendo tudo por ele. Né? Então o cara nunca teve que fazer um esforço, nunca teve uma responsabilidade. Né? Então essa é a história que quando eu ouvi, eu falei, caramba, você vê, dá para ser diferente. Dá para a gente fazer um negócio diferente. Dá para a gente instruir as crianças desde cedo para que eles sejam autossuficientes, para que eles sejam confiantes, para que eles tenham autoestima, que eles saibam, né, que eles podem fazer alguma coisa, que eles entendam no que eles estão fazendo, né, porque é muito fácil a gente... Eu tenho criança também, então é muito fácil a gente interromper. A criança está tentando fazer um negócio e você já vai lá, não, deixa que eu te ajude, não deixa ela fazer sozinha, não, porque coitadinha, ela vai ficar frustrada se não conseguir, né? Deixa fazer, deixa se frustrar um pouquinho para ir aprendendo a lidar com isso. Ah, não, porque criança está perturbando, minha filha está na fase de perguntar tudo. Então tudo que ela pergunta eu respondo sério, como se ela fosse entender. Não me importa se ela vai entender ou não, mas eu respondo sério. Então tem muito isso. Menina, para de encher o saco. Toma o celular aqui, vai. Toma aqui um desenho. Põe o Netflix aqui, ó. Põe aqui, ó. Põe a galinha pintadinha aqui. Pronto, aquietou. É muito fácil você botar a galinha pintadinha e mandar o menino se aquietar. Isso é o que acontece, tá? Tem muita gente que faz isso. Aí cresce um monte de menino bobo. O menino não tem nada na cabeça. A gente vê essa diferença, né? Quando pega os meninos de cidade... Pega o menino da cidade e põe ele na roça, é bobo, é inocente. Tá? Inocente para um monte de coisa. Por quê? Porque é travado pensamento, não entende das coisas. Porque ninguém ensina, porque ninguém para explicar, porque ninguém tem tempo para conversar, porque ninguém, quando conversa, não olha no olho, não fala sério, não explica as coisas certas. Criança deixa para lá.
Então isso é uma base, né? Então uma das coisas que eu identifico muito forte, né, como um problema muito grave que existe nessas questões de sucessão familiar é essa falha na comunicação. Tá? O pessoal mais velho não sabe falar com o pessoal mais novo, não tem conexão, não tem amizade. Esse pessoal mais antigo, eles são mais brutos, né? Foram criados na porrada. Né? Então, a gente sabe que antigamente criança não tinha direito a nada. Criança era o último, né? Na linha da prioridade era o último. Criança, se falasse na frente do... Tivesse 2 adultos conversando, a criança se metesse, levava um tapa na orelha já. Cala a boca, sai daqui. Né? E hoje em dia a criança vem primeiro, né? A gente dá prioridade para as crianças. Primeiro come as crianças. Primeiro, né? Peraí, o que ele quer? Né? Então a gente tem que aprender a fazer esse meio do campo, de ter essa comunicação. O pessoal mais velho tem receio de falar algumas coisas para o pessoal mais novo. O pessoal mais novo tem receio de falar coisas com o pessoal mais velho. Por quê? Porque não tem comunicação, porque não tem conexão, não é amigo. Tá? Tem viés, assim, putz, se eu falar isso pro meu pai, putz, já vai virar aquele problema, ele já vai falar o negócio, aí o teu pai já fala um negócio que você já fica bravo também, já não aceita o que ele fala. Então esse é um ponto muito importante, criar pontos de conexão para que haja comunicação, para que as pessoas possam falar o que elas pensam, para que você possa dizer o que você realmente espera. A gente sabe que é muito comum que os mais velhos tenham expectativas, né? Que eles pensem assim, queiram decidir a vida dos filhos. Né? Olha, eu quero que meu filho faça isso para dar continuidade no meu negócio. E o que acaba acontecendo muitas vezes é o contrário, é os filhos espanando e saindo fora. Porque, meu pai sempre tentou me enfiar isso daqui e eu não quero, eu sou diferente, eu não quero fazer isso que ele faz. Né? Só que eles não conversam sobre isso, tá? É só assim, agindo, vai fazendo aquelas picuinhas. Que um fala, o outro engole, daí aceita, finge que aceitou, mas fica puto. Então tem isso, né? Dessa falha de comunicação. E além do que, quando tem alguém que trabalha no negócio, tem um filho mais velho, um irmão, uma irmã, alguém que está no negócio ali, também não sabe se comunicar com as outras pessoas, não sabe relatar os resultados, não gosta de ser questionado, fica nervoso se começar a perguntar o porquê das coisas. Mas, pô, esse cara nunca veio aqui, não aparece aqui, no dia que vem começa a me perguntar, começa a questionar minhas decisões, eu também não aceito isso. Então, porque não há comunicação, não há ponto de conexão, é um negócio assim, no vácuo total, né? Esse é um grande problema. O outro problema que a gente entende, aí já é uma parte mais que eu fui aprendendo ao longo dos cursos que fui fazendo, ao longo do trabalho que fui me alinhando junto com a Trato aqui, que é o ciclo de produtividade. Tá? Ciclo de produtividade e o choque das gerações. Então, o que é o ciclo de produtividade? É que a gente sabe que o cara mais novo, ele tem muita energia, tá? Ele tem muita vontade, mas ele ainda não tem experiência, não tem vivência para ser o líder das coisas. Né? Então, o cara ali de 18 até 25 anos, ele tem muita energia, tem muita vontade, mas ele não tem experiência, não tem vivência. Esse cara não pode chegar na fazenda e achar que vai mandar na fazenda, que vai mudar tudo, porque ele aprendeu tudo agora, e ele fez faculdade, e ele fez um curso, e agora o negócio vai, e agora eu vou mudar tudo. Peraí, você ainda não tem essa experiência aqui. Você tem até vontade, você tem até um conhecimento técnico, mas você ainda não está preparado para isso. Quando vai passar um pouco mais do tempo, né, 30 e poucos anos ali, já é o cara que já está mais capaz, que já tem uma experiência, né? E está num momento de vida que já pode estar mais numa função, tomando decisões, tendo mais uma execução, né, do negócio. A gente sabe, né, que nesse ciclo de produtividade a gente tem o ideal, né, para ser o líder do negócio, está em volta ali dos 40, 50 anos, onde o cara está experiente, onde o cara tem conhecimento, onde o cara tem vontade e ainda tem muita energia. E ali dali para frente, 60 anos, é quando começa a faltar a perna do cara, realmente. Que o trabalho no agro é um trabalho muito físico. Realmente é acordar cedo, é viajar muitos quilômetros, é andar no sol quente, é levar chuva, é muito físico o trabalho. E aí começa a faltar perna pro cara. Então o cara tem experiência, tem conhecimento, sabe das coisas, mas não tem mais a mesma energia ali. Um dia que ele trabalha pesado na fazenda, ele tem que passar 3 descansando para se recuperar, mas ele não aceita passar 3 descansando, ele continua trabalhando. Né? E a gente sabe que aí onde tem uma dificuldade desse pessoal mais velho, né,
que a gente fala de passar o bastão, né? Porque ele fala, se eu parar de trabalhar, eu vou fazer o quê? A minha vida é trabalhar. Então imagina o meu avô nisso daí. O meu avô, ele trabalhou até ficar incapaz. Ele trabalhou até seus 85 anos. Então, como é que você vai falar para um cara desse que ele vai parar de trabalhar? E aí é que tem alguns conceitos que podem ajudar. A gente entende que o cara que está ali dos seus 70 anos, 80 anos, que ele tem a experiência, ele deve ir para o que a gente chama de conselho. Ele deixa de ter função executiva, ele deixa de estar na operação, dependendo, ele pode estar na fazenda, olhando tudo e tal, mas ele não é mais o responsável por aquilo, mas ele fica no conselho. O que é o conselho? É tomar decisões. A gente tem o modelo que a gente passa para o pessoal aqui, para os nossos clientes, que é, olha, a cada 3 meses, reunião do conselho, que aí o conselho é que vai definir o que é que vai ser feito por quem executa. Então o conselho toma as decisões. Olha, esse ano agora, nos próximos 3 meses, a gente vai fazer X, Y, Z. E passa para baixo. E aí a pessoal de baixo é que vai se virar para fazer. O de cima pode até monitorar, pode passar lá, dar uma olhada, procurar saber. Mas não é ele mais que vai fazer. Porque ele tem experiência para ser o conselheiro, né, o cara do conselho consultivo ali, que está ali para dar ideia, para orientar. Mas não para fazer mais. O que está pronto para fazer na prática, para ser o líder, é o cara do 40, 50 anos. E o do 30 ali, ok, também já está bem chegando. Só que a gente vê muito esse problema, né? Você manda seus filhos para a faculdade, aí o cara faz faculdade de veterinária, de zootecnia, de agronomia, ou de sei lá do que, aí vai fazer um estágio que vira mestrado nos Estados Unidos, um doutorado não sei o que lá, e aí o cara volta com 25 anos, né, tecnicamente voando, né, voando. Esse cara tá voando, ele sabe de tudo, ele aprendeu tudo, ele sabe tudo que tem que fazer para, tecnicamente, produzir mais. Só que tem o outro ponto, que é a vida real, que é lidar com as pessoas que vão fazer isso acontecer, que é lidar com as empresas que você depende para fazer o negócio acontecer. E que não é bem assim. Que muitas vezes você vai se meter com pessoas que não são idôneas, pessoas que vão tentar te enrolar, pessoas que não têm capacidade de entregar o que elas vão prometer, pessoas que vão te dar golpes, né? Pessoas que vão falar de equipe, de funcionário, que não vão respeitar o que você fala, porque você está vindo com uma ideia muito diferente, e o cara, um peãozão velho lá, faz assim, lá vem esse menino com essas ideias aí. Vem esse menino com a ideia de manejo racional aqui, de mexer com gado sem nada na mão aqui, sem um pau, sem um ferrão nem nada. Ele acha mesmo que isso funciona, né? Não manda ele vir aqui. E aí começa a ter esse tipo de birrinha que o cara até faz na sua frente, mas nas costas faz o contrário. Isso acontece, tá? Mas por quê? Porque o cara é novo. Ainda não tem a experiência, ainda não tem a vivência de entender a maldade de outras pessoas, comprador, vendedor, né, corretor. Pô, tem muita gente séria, muita gente que faz as coisas certas, mas tem muita gente que quer fazer errado. Tem gente que, eu só quero o que é meu e o que eu tenho direito e aquilo que eu conquistar. Mas tem gente que tá vindo aí para tomar o meu, o seu, e de quem atravessar na frente ele tá pronto para tomar. Tá pronto para passar um golpe, tá pronto para cobrar mais, tá pronto para ser injusto com as pessoas, porque ele acha que isso é o certo, porque ele acha que esse é o caminho dele, que ele vai crescer na vida desse jeito. Um dia ele vai aprender que isso volta contra ele. Mas o mundo tá cheio disso por aí, de gente pilantra. Então, o pessoal mais novo, e até eu me coloco nisso também quando eu comecei, era muito inocente nesse assunto. Você acha que se o cara falou com você e combinou, é isso que vai acontecer. Pois é. Nem sempre. Tem gente que você não pode confiar. Tem gente que se você confiar, você vai se arrepender pro resto da vida. Né? Tem situações que você não pode deixar acontecer, mas você é novo, você deixou acontecer. Porque você não sabia. Tá lidando com o pessoal ali malandro. Tá lidando com o pessoal que tá ali vendo que você é inexperiente. Então, nem sempre, né, vai acontecer de que porque você é bom tecnicamente, que você vai ter sucesso no negócio. E isso, dentro de uma empresa que é gerido por uma família, é fonte de conflitos, né? São os choques das gerações. Você tem um cara mais velho que já se ferrou bastante na vida, que já passou por golpes, que já passou por crise econômica,
que já passou por gente querendo tomar o que é dele, já perdeu no caminho e hoje ele chegou num nível que ele fala, hoje eu não estou mais dando tiro fora do alvo não, tá? Eu ouvi isso de um cliente nosso de 70 anos um dia desse, ele falou, não estamos mais dando tiro fora do alvo não, aqui hoje eu só dou tiro no alvo. Então ele não está mais querendo errar, ele não está mais querendo especular nada que é novo, ele quer fazer só o que ele tem certeza. E daí chega a garotada mais nova, né? Tá querendo especular, tá querendo se firmar, tá querendo provar que aquilo que ele sabe realmente funciona. E ele não tem nada a perder, não é dele aquilo dali, é do vô, é do pai, não é dele, não foi ele que se ferrou para construir aquilo. Então tem esse problema, tem esse choque de gerações. Um tá querendo manter o que tem, o outro tá querendo conquistar ainda. E muitas vezes não é conquistar patrimônio, é conquistar autoconfiança, conquistar resultado, conquistar o seu lugar ao sol. E isso dá problema. E o caminho para essa resolução começa com a comunicação. Então a primeira coisa aqui, para dar um ponto mais formal aqui, o que a gente vai falar, que eu estou falando, né, é que a gente tem que entender que quando a gente fala de empresas familiares, a gente tem 3 esferas, tá? Uma é a empresa da família, é a empresa e na empresa, no ambiente da empresa, a gente está falando dos sócios. Quem são os sócios? Quem é o dono disso daqui? A outra esfera é a esfera da propriedade. Tá? É quem tem direito ao quê? Quem herda isso? Quem não herda isso? De quem é a parte de quem? E a outra esfera é a família. Tá? Então, uma empresa familiar ela tem essas 3 esferas. A família aí é o papel de pai, mãe, filho, irmão, tio, avô, prima, enfim, né? E há convergências nisso daí. Tem pessoas que são da família, que são herdeiros e que já são sócios do negócio. E que têm cargo na empresa, que trabalham na empresa. Né? E tem pessoas que não trabalham no negócio, mas são sócios porque são da família. Então, tem pontos aí que geram discussão, que geram vácuos, né, que geram espaços para que haja problema. Então, quanto mais você alinhar dentro da família o que a família acredita, o que a família espera, o que cada um da família pode contribuir, espera e quer fazer, menos trabalhoso vai ser, menos problemas vai ter, porque está havendo alinhamento, tá? Então, assim, não é só para clarear a história, né? Uma coisa é a empresa, outra coisa é a propriedade, outra coisa é a família. E nem sempre a melhor decisão para a empresa vai ser simplesmente uma decisão técnica de lucro. O que dá mais lucro? Né? Porque tem que estar alinhado com o que a família quer. Às vezes, a estratégia para uma empresa crescer tenha que ser, por exemplo, comprar novas áreas em lugar de terra que ainda está barato e que vai valorizar novas fronteiras agrícolas, como, por exemplo, você vai ter que comprar terra. Tá? A empresa entende que a estratégia para crescer agora é comprar terra no Acre ou em Roraima. Né? Só que a família não quer que ninguém vá para lá. Né? O pai, a mãe, o avô, a tia, a mãe fala, não quero que meus filhos vá lá morar nesse lugar, lá no norte do Mato Grosso, lugar que ainda não tem estradas, enfim, é perigoso, eu não quero que meus filhos vá para lá. Opa! Então a decisão já não é mais simplesmente pelo que é o que é melhor para a empresa. E aí tem um ponto que é a família. A família tem que estar alinhada com a empresa. E isso começa criando-se ambientes formais de discussão e ouvir as expectativas de cada um. A gente conhece casos de pessoas que estão no negócio da família por pressão da família. O cara não quer estar no negócio da família, ele não queria fazer isso. O sonho dele é outra coisa, mas ele sempre ouviu a vida inteira que ele era a pessoa que, olha, você vai ser o cara. Você vai tomar conta disso daqui quando a gente for parar. E ele, pelo perfil dele de aceitar mais, de não entrar em confronto, ele concordou e está lá. Mas não era isso que ele queria. Ou o contrário, tem gente que quer participar do negócio, mas não quer demonstrar isso, tem vergonha de falar, acha que não é capaz,
que não está preparado para isso, e daí fica quieto também. Fala, não, olha, Mas quando a gente pergunta para as pessoas assim, mas de verdade, o que você quer? Aí você vê a pessoa falar, não, de verdade, assim, não, se pudesse, se fosse possível, você faria o que da vida? A pessoa fala, se eu pudesse, eu faria isso. Aí fala um negócio completamente diferente do que ele está fazendo hoje. Então, veja como é importante que a gente alinhe os indivíduos da família, para a gente alinhar a família, que todo mundo tenha voz, que todo mundo seja ouvido, que a opinião de todo mundo seja levada em consideração para você poder alinhar a empresa. Tá? Então, primeiro tem que pensar que a empresa ela tem que sobreviver, ela tem que dar lucro e ela tem que ser rentável. Né? Se a empresa não for rentável e não der lucro, essa família não vai poder depender desse negócio. Mas essa lucratividade, essa rentabilidade, o resultado da empresa, elas têm que estar alinhada com os propósitos dessa família, com os valores dessa família, com o que essa família quer e acredita. Então a gente tem que ter essa clareza dos papéis, tá? De separar família de negócio, separar as finanças da família das finanças da empresa. Isso é muito importante, então é um assunto anterior aqui do nosso episódio passado, falar sobre finanças, né? E tem algumas etapas que a gente faz, né, falando de uma forma mais clara, algumas etapas para que aconteça essa sucessão. Primeiro ponto é que a sucessão não é um evento, tá? Aconteceu a sucessão e acabou, não é. É um processo, tá? É um processo que ela começa e provavelmente nunca termina. Porque se você tem filhos e netos e bisnetos, ela vai estar sempre, continuamente acontecendo. Então, não tem uma passagem do bastão que hoje eu passo o bastão e acabou, não. Existe uma gradualmente uma passagem, né, à medida que as pessoas vão estar preparadas para que isso aconteça e que isso começa com a formalização de uma empresa. Então, quais são as etapas, tá? Etapa número 1 para a sucessão familiar e a formalização de uma empresa é criar um ambiente de reuniões formais para que seja discutido os assuntos da empresa e da família. E essa reunião não deve ser no almoço de domingo na casa da avó. Tá? Na hora que você está comendo, puxar o assunto. Tá? Marca segunda-feira, 9 horas da manhã, no escritório, numa mesa de reunião, todo mundo sentado, com um papelzinho para escrever, todo mundo tem que ter hora para chegar. Tudo bem, pode ter um bolinho, pode ter um café, isso faz bem para a interação das pessoas, mas tem que haver o espaço de reuniões formais e que isso fique registrado, seja feito atas de reunião sobre o que foi falado, para que todo mundo esteja a par do que está acontecendo. Segundo é fazer o diagnóstico do negócio, tá? Diagnosticar o que é o negócio, quanto vale o negócio, quanto rentabiliza o negócio, qual é a estratégia que está sendo usada e qual é a estratégia que a gente deve usar pensando no futuro. Então, fazer um diagnóstico do que é o negócio para que todo mundo saiba que é um negócio. Terceira coisa é a estruturação dos sócios. Tá? Estruturar os sócios. E aí vem a parte da proteção patrimonial, que é um assunto muito importante, que é o assunto das holdings. Tá? Holding patrimonial. É você criar uma empresa e colocar o patrimônio dentro dessa empresa para que isso haja uma proteção e uma eficiência fiscal. Tá? No dia que você for transferir, tá, bens para a parte de baixo, não seja pago tanto imposto, e inclusive não é nem ITCMD que entra, entendeu? Tem ITCMD também, mas você vai transferir cotas da empresa para as pessoas e não propriedades. Tá? Então aí tem uma eficiência fiscal nisso daí, que a gente vai discutir mais na frente. Vamos ter um assunto um dia aqui no podcast para falar só sobre holding patrimonial. E aí vem para o quarto ponto, que é criar as práticas de governança. Tá? A governança é criar regras. Quem faz o quê, quem pode o quê, como que é feito, como que compra, como que vende, como que sai do negócio. Tá? Até se eu quero sair, eu decidi que eu não vou ficar com meus irmãos aqui, então vamos criar a regra para quando for sair, como é que vai fazer. Tá? E o principal ponto é aqui, tá? Tudo isso só depende, primeiro, tá, do papel importantíssimo do patriarca, da matriarca, do pessoal de cima. Tá? Não adianta nada a turma nova
vem com essas ideias de organização, tá? Se o pessoal de cima não tiver o interesse de fazer isso acontecer. Tá? Então, isso tem que estar completamente alinhado com a vontade de quem está em cima, do patriarca, da matriarca, pai, mãe, avô, enfim, o pessoal mais velho, é quem tem que estar a par de que, olha, eu tenho essa necessidade, que eu quero fazer a transição da melhor forma possível, eu quero evitar conflito entre meus filhos, eu quero que todo mundo tenha a mesma condição, que tenha a mesma oportunidade, que possa ter acesso ao mesmo tipo de resultado. Tá? Então, isso é papel fundamental. Esse assunto de sucessão, ele é um assunto longo, tem várias histórias para contar. Outro dia eu voltarei aqui para contar muitas outras histórias sobre esse assunto, né? Vamos falar sobre alguns pontos mais específicos ao longo, né, dos nossos episódios, de forma mais prática, de forma mais até no formato de aula, né? Falando sobre tópicos e tal. Mas hoje era a ideia de contar um pouco de história, né? Então, da história que aconteceu comigo, coisas que eu vi, né? E coisas que estão acontecendo ainda. Então eu tenho mais coisas para contar sobre essa parte do que eu vivo hoje, né? de transição de negócios familiares, mas isso é um assunto para um outro dia, para um outro episódio do podcast. E para você que ouviu até aqui, o meu muito obrigado, que você tenha aproveitado e tenha aprendido alguma coisa com o que eu falei aqui hoje. Aproveite alguma coisa do que eu falei hoje. Sabe que esse episódio estará no Spotify para você ouvir, estará no YouTube também disponível, que você tem que se inscrever no canal da Trata, você tem que dar um joinha no vídeo para ajudar o impulsionamento, né, para que seja divulgado o máximo possível. E eu te espero nos próximos episódios. E fica aqui o meu muito obrigado e até mais. Tchau.